Saudações a você ligado conosco no Bandeira Verde, o programa oficial do fã da Fórmula Indy no Brasil. No ar todas as segundas-feiras a partir das 19 horas no youtube.com/Fórmula Indy. Fique sempre ligado aqui nas redes sociais da Fórmula Indy no Brasil. Eu sou o Jefferson Kern, aqui conosco, claro, nosso comentarista de todas as segundas, Fábio Seixas. E aí, Fábio, tudo bem? Tudo bom, Jefferson? A Indy está de férias, a gente não está. E hoje tem um convidado muito especial no Bandeira Verde, né? Um convidado especialíssimo mesmo, um dos grandes brasileiros, um dos mais queridos do público na Fórmula Indy. Disputou temporadas extremamente competitivas, como está sendo a atual temporada. Aqui conosco, para o programa de hoje, o nosso grande Roberto Pupo Moreno. Prazer falar com você, Moreno. Seja bem-vindo. O prazer é meu. Muito obrigado por estar participando desse programa tão bacana que vocês fazem sempre. Moreno, começa contando pra gente, então, falando sobre o Roberto Moreno de 2021. Suas atividades, da onde você está falando, se você está acompanhando automobilismo. Fala um pouco pra gente de você, do seu momento de vida. Olha, eu sou muito dedicado àquilo que eu faço. Eu tenho trabalhado numa equipe de Fórmula 3 como coach. Eu cuido de 4 pilotos lá. E então, eu estou um pouquinho por fora da Fórmula Indy, porque esse ano a Fórmula 3 não é junto com a Fórmula Indy. Então, eu estou um pouquinho por fora da Fórmula Indy desse ano. A gente sabe sempre dos acontecimentos, mas sempre meio por alto. Eu estou me dedicando muito ao desenvolvimento de pilotos. Eu tenho um piloto francês que está trabalhando na equipe, que nunca andou de kart. Eu estou introduzindo o kart para ele. E, com isso, eu tenho uma vida bem direcionada a isso. Tenho também um trabalho que eu faço na equipe da HB20 no Brasil, na Copa Shell HB20, e eu estou me dedicando a eles também. Então, quando eu tenho tempo livre nos Estados Unidos, eu vou ao Brasil e trabalho na parte de telemetria, nessa categoria que eu acho excelente no Brasil, uma categoria com 35 a 40 carros sempre. Legal. Roberto, a gente estava aqui olhando as estatísticas, os números, né? E muita gente ainda vincula a sua imagem à Fórmula 1. Foi uma passagem marcante na Fórmula 1. Mas, poxa, você tem 125 corridas na IndyCar, entre Champ Car. Foi uma carreira muito sólida e muito longeva nos Estados Unidos. Como você coloca isso nas suas memórias pessoais? A experiência que você teve nos Estados Unidos, como que você coloca nessa balança esses anos todos que você viveu de experiência, tanto na Champ Car como na IRL? Para que o público mais jovem entenda da minha carreira, é preciso lembrar o seguinte: eu não saí do Brasil para correr, eu saí do Brasil para fazer uma profissão, e acabou sendo com corrida de automóvel. Então eu precisei ir aonde tinha trabalho para poder me manter no meio do automobilismo. E foi assim que eu consegui, primeiro, ir para a Europa, fazer 2 anos lá. Depois eu fui 1 ano para os Estados Unidos, em 83, fazer a Fórmula Atlantic. Depois eu voltei para a Europa de novo e fui tentando. Quando em 85 eu consegui uma abertura de fazer as corridas de pistas mistas nos Estados Unidos, com a equipe do Rick Gallas. E com isso eu fui introduzido à Fórmula Indy em 85, fazendo 5 ou 6 corridas de circuitos mistos. Em 86 eles me convidaram para fazer o ano inteiro. Eu adicionei os ovais a essa categoria. Eu ganhei um bom dinheiro naquela época. Então eu tinha que ir nos lugares para me estabelecer financeiramente. E com isso, como eu ganhei um bom dinheiro naqueles 2 anos, eu falei para mim mesmo, poxa, se eu ficar aqui nos Estados Unidos, eu nunca vou conseguir entrar na Fórmula 1 porque eu vou ficar velho. Aí eu tomei uma decisão de voltar para a Europa, voltar um degrau para a Fórmula 3000, que eu consegui um trabalho na equipe do Ron Toronac na Fórmula 3000, e tentar ainda o caminho da Fórmula 1. E com sucesso eu consegui fazer 2 corridas em 87, na AGS. Então, a minha vida foi sempre buscando trabalho, com isso eu consegui correr. Aí, eu consegui chegar na Fórmula 1, tive que voltar 1 ano ainda para a Fórmula 3000 de novo, porque
não deu certo o segundo ano na Fórmula 1. Aí eu consegui fazer uma entrada pelas equipes que têm pouco dinheiro, né, pela porta dos fundos, e com isso eu consegui uma abertura na Fórmula 1, mas eu já estava velho. E aí eu dei sorte um dia que apareceu uma oportunidade de substituir o Alessandro Nannini naquela corrida do Japão, e com isso eu consegui me estabelecer um curto prazo na Fórmula 1, assinando um contrato para 91 com a Benetton, depois daquele resultado fantástico da última dobradinha brasileira na Fórmula 1, né, até hoje, e estabeleci na Benetton até a entrada do Schumacher, que trouxe um caminhão de dinheiro com a Mercedes e eles venderam o meu assento para ele. Então, dali, eu comecei a tentar fazer uma categoria de turismo na Europa, detestei aquilo. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu não vou ficar aqui na Europa fazendo turismo, porque eu detesto esse negócio. E você trabalha, chega um motor da fábrica com 30 cavalos a mais, eles dão para outro piloto. Então, eu não gostei muito daquilo. Aí eu falei, caramba, eu ainda levo jeito, eu conheço muito de carro de Fórmula, eu sei acertar carro, e eu vim para os Estados Unidos tentar uma carreira de novo na Fórmula Indy, porque eu tinha gostado em 85, 86. Falei, eu vou voltar para a Fórmula Indy e vou tentar de qualquer forma. Eu passei 94 inteirinho batendo em portas aqui, nenhuma se abriu. Acabou que o Carlo Gancia e a equipe da Forte Força me convidou para ajudar o Pedro Paulo Diniz a se estabelecer na Fórmula 1. Eu era praticamente o coach dele, mas parceiro na Fórmula 1. Então eu tive essa oportunidade, foi boa. Acabei voltando para a Fórmula 1 em 95, fiz um ano completo, para aí conseguir um patrocínio no Brasil. Um grande amigo meu, o Pedro Antônio, que conseguiu um patrocínio que me fez voltar à Fórmula Indy em 96. De novo pela porta dos fundos, uma equipe que tinha muito pouco dinheiro, mas eu tive uma chance de ouro em 97 de substituir o Christian Fittipaldi numa das melhores equipes da Fórmula Indy. E com isso eu comecei a estabelecer o meu nome, fazendo aquelas corridas de substituto. E com isso, outras equipes ficaram de olho em mim e eu consegui finalmente em 2000 correr um ano completo para Patrick Racing. Então a minha carreira precisa lembrar disso para os jovens entenderem. Isso é muito interessante, né, Roberto? Porque, por exemplo, você está deixando muito claro que você estava em busca de uma profissão e até hoje você trabalha realmente com automobilismo, né? Que é a realidade. Aqui nós temos jornalista, cinegrafista, tem o cara da contabilidade. Você é um cara que trabalha com automobilismo hoje como um coach e na época como piloto. E assim você foi indo atrás das oportunidades, dos patrocínios. Acho que é uma marca de toda a sua carreira e é muito interessante isso, a gente tirar um pouco aquela coisa do glamour que às vezes as pessoas veem pela TV. Mas o cara corre, mais isso, mais aquilo, e trazer esse contexto de muita realidade que você teve ao longo de toda a sua carreira, de realmente muito esforço, muito trabalho para fazer aquilo do que você sempre gostou e no que você sempre foi muito bom. E com isso eu consegui, em alguns momentos da minha carreira, estar numa equipe que dava para brigar por resultados. Então, eu conto na ponta dos dedos de uma mão só, quando eu tive as oportunidades boas. E foi na Fórmula 4, com a equipe da Van Diemen, eu ganhei o campeonato, fiquei em segundo lugar na Fórmula 2. Essa equipe que eu corri da Patrick, os 2 anos que a gente brigou, o primeiro ano já brigamos pelo campeonato, chegamos em terceiro. Então, eu tive poucas situações, mas quando elas apareceram, eu agarrei com unhas e dentes. Roberto, e desses carros todos que você pilotou, qual era aquele... A gente já sabe que o turismo não é, mas qual era aquele carro que você mais sentia prazer de pilotar? Que você ia para a pista e você falava, hoje eu vou me divertir, esse aqui é um baita carro, e enfim, eu me encaixo nele, a gente tem um belo casamento. Qual foi o grande carro
que te deu essa experiência na carreira, Roberto? Cara, me dá até arrepio de falar nisso, tá? Eu tive duas oportunidades fantásticas. Todas as duas foram com carros de teste. Eu fui convidado, o Nelson, eu acho que tinha acabado de ganhar a corrida em Zeltweg, naquele circuito antigo da Red Bull Ring, que era um circuito fantástico de dirigir. Em 87, o Frank Williams me chamou para substituir o Nelson e o Nigel Mansell num teste de 3 dias, logo em seguida da corrida de Zeltweg. O Nelson não queria ir, o Mansell também não, porque é um circuito fisicamente extremamente difícil, e era logo em seguida da corrida, então era uma coisa para desenvolver o carro futuro. E ele falou, pô, gente, acabou de correr aí. O Nelson falou, olha, não conta para ninguém onde é que eu estou, não, faz de conta que você não falou comigo. O Nigel Mansell falou que estava não sei aonde, quer dizer, e apareceu essa oportunidade que caiu no meu colo. Eu dirigi simplesmente, provavelmente, o melhor carro da Fórmula 1, se bobear até hoje, que foi o Williams Honda Turbo 4 barra. Aquele carro era fantástico. Eu dirigi 3 dias naquele carro e dei o máximo de mim naquele teste. O engenheiro, que era eu esqueci o nome dele agora, era um cara que trabalhava direto com o Nelson, ele ficou de boca aberta. Eu falei, Roberto, eu não estou entendendo porque você não está na Fórmula 1 ainda, cara. Eu virei tempos fantásticos, eu fiz uma sessão de corrida muito boa, e ele ficou assim, apaixonado pelo meu trabalho. Então, esses 3 dias foram divinos. Outro foi quando, no final de 91, eu acho que foi uma das últimas boas façanhas com carros de Fórmula 1, o Senna queria ir para o Brasil e relaxar um pouco. E me chamaram para andar no carro dele 3 dias de teste em Portugal, em Estoril. Então, eu dirigi aquele carro lá 3 dias também. Esses 2 testes, tanto na Williams quanto no McLaren, que o Senna guiava naquela época, em 91, foram fantásticos para a minha carreira. Eu vou lembrar o resto da vida comigo. E é o que acontece comigo. Eu tenho tantas memórias boas, tantos momentos fantásticos na minha vida, que eu não ter sido campeão, não ter brigado por um campeonato na Fórmula 1, não importa muito. Pensando em termos de carreira, Roberto, você já pensa algumas vezes o que teria acontecido se você tivesse tentado ficar nos Estados Unidos depois de 86? Você teve proposta, você teve possibilidade? Você acha que talvez até na sua carreira como piloto, pensando em ganhos financeiros e outras coisas, foi uma possibilidade, poderia ter sido uma boa para você? Olha, é uma das coisas que o Márcio Madeira, que está fazendo meu livro, me perguntou. E eu falei para ele, cara, eu não penso no que eu poderia ter feito, eu penso naquilo que eu fiz. E naquilo que eu tinha vontade de ir atrás, naquilo que meu instinto me fez buscar. E eu dou muito valor a tudo isso que eu fiz na minha carreira, sabe? Então eu não penso no que poderia ser. Com certeza eu poderia estar brigando pelo campeonato, como eu poderia também estar andando de cadeira de roda, porque bater aqueles carros na Índia naquela época machucava. Então, muita coisa poderia acontecer, mas o que eu sei é o seguinte, eu fui atrás daquilo que eu achava importante e eu acabei conquistando sem dinheiro. Então, a satisfação interna que eu tenho dentro de mim de ter alcançado todos esses objetivos que eu fui atrás é tão grande quanto o nascimento das minhas filhas, de sensação interna. Que demais. E já recebemos uma notícia importante. Vem aí um livro do Roberto Pupo Moreno. Né? Esse eu quero colocar na estante, colocar na mesinha de cabeceira, Roberto, que com certeza tem muita história para contar. Diz uma coisa, Roberto, sobre
a temporada agora, a gente está vendo uma situação que você deve ter vivido algumas vezes na carreira. Existem alguns pilotos já veteranos na Indy, já estabelecidos, o Will Power, que é o ídolo do Jefferson Kern, o Scott Dixon, pilotos campeões, Joseph Newgarden, enfim, há uma velha geração. E tem uma garotada chegando agora que está ganhando corrida, que está fazendo e acontecendo. Então você tem o Alex Palou, o Colton Herta, o Pato Ward, todos os pilotos de 24 anos para baixo. Como que é essa passagem de bastão no automobilismo? O que falta, às vezes, para a garotada tomar conta? Como que você vê esses momentos de troca de guarda? Olha, eu acho que tá muito bacana ver isso acontecer na Fórmula Indy. A competitividade da Fórmula Indy está mostrando ser o melhor lugar dos pilotos jovens aparecerem, porque não depende só não é só aquela equipe da Mercedes ou a equipe da Ferrari, quando foi a época da Ferrari, que ganha, ou agora da Red Bull. Então, você pode entrar em várias equipes e ainda ter a possibilidade de mostrar o seu resultado. Então, eu acho isso muito na Fórmula 1. E a única coisa que você vê, fica claro, é que a experiência do Scott Dixon ainda tem muito valor, porque, embora a idade dele, ele não perdeu a velocidade dele. Então, agora é muito bacana ver os jovens virem. E é muito importante existir essa reciclagem, né? Porque, agora, para existir a reciclagem, precisa existir a oportunidade. Então, eu admiro muito isso tudo que está acontecendo na Fórmula Indy e dou valor aos novos carros que foram introduzidos. Porque enquanto você tinha aqueles carros que tinham aquelas laterais, que tinham muito efeito aerodinâmico, qualquer robô podia guiar aqueles carros. Hoje não, hoje o cara precisa ter o talento de acertar o carro, senão ele não anda bem. Moreno, vamos relembrar aí algumas histórias suas nos Estados Unidos, fazer um jogo aí de algumas histórias. 85, 86, a sua primeira passagem, uma das histórias mais marcantes foi que você estava entre pai e filho disputando o título na última prova, né? O Al Unser Sr. Supera você numa das últimas voltas da prova de Miami e ganha o título por 1 ponto em cima do Al Unser Jr. Como é que foi aquela experiência? Cara, aquilo foi uma das maiores pressões que eu já sofri na minha vida, sem saber. Eu não sabia que eu estava envolvido num grande fato daquele, né? Que tanto faz, se um ganhasse, o outro ia ficar feliz do mesmo jeito, né? Porque era um pai e filho. Mas eu lembro isso aconteceu aqui na Flórida, né? Quando a corrida era em Miami Park, e foi uma grande pressão. Eu lembro a minha equipe falando para mim, olha, o que você vai fazer? Eu falei, cara, eu não sei o que vocês estão falando. Uma das bandeiras amarelas, se eu não me engano. E eles me explicaram um pouquinho. Eu falei, olha, dá para vocês parar de falar comigo essas coisas, porque eu estou aqui correndo. Então, eu não me preocupei com aquele assunto. Aquilo era problema deles, não meu. Eu fiz o máximo que eu pude e deu o que deu. Vai lá, puxa outra história aí que você tá bom. Teve outra muito boa que a gente até estava relembrando há pouco, 96, quando você consegue aquele acordo com a Peyton Coyne, a equipe que está aí até hoje, agora apenas com o Dale Coyne, o Walter Peyton infelizmente já faleceu, e você consegue aquele acordo na primeira prova de Michigan, na US 500, dá aquela carambola na largada, você leva o carro para o 3º lugar, você ainda dá uma entrevista para o Luiz Carlos Azenha no final dizendo, pô, sensacional, que legal, pela primeira vez fiquei feliz de largar no pelotão da M. E relembra essa história, relembra essa corrida aí pra gente, Roberto. Aquele era o pelotão da merda, eu larguei lá atrás. E mesmo assim, eu consegui fazer uma boa corrida. Olha, aquilo ali foi muito importante para mim, porque depois de que ir lá na Fórmula 1, passar um ano lá, eu finalmente tinha conseguido ir para a Fórmula Indy depois de 2 anos de batalha. Eu fiquei sem correr 94 inteirinho, fui correr de kart, o Pan-Americano de kart, para poder me satisfazer com alguma guiada, né? E eu, graças a Deus, encontrei uma pessoa no Rio de Janeiro chamada Pedro Antônio da Silva. E esse cara me introduziu o patrocínio da Data Control. Ele foi um anjo que caiu na minha vida. E ele me ajudou vários anos. Ele ia para as corridas comigo, só para assistir as corridas, para carregar o meu capacete, que a gente se dava tão bem.
E aquilo ali, para mim, foi o grande trunfo que eu pude dar para ele por ter acreditado em mim. Aquele carro que eu guiava, para quem não sabia, para quem não sabe ainda, é um carro de um ano atrás. Ele já era ultrapassado. O motor era um motor antigo da Ford. Ele tinha 100 cavalos a menos do que os motores novos. Então, não só chegar em terceiro lugar naquela corrida, mas se você olhar as últimas voltas, eu peguei o vácuo do Vasser, eu acho que era do Vasser, na mesma velocidade dos Hondas, com mais de 100 cavalos do que eu tinha naquela época. Outra coisa que eu consegui fazer naquela corrida, que eu descobri durante a corrida, a gente tinha um ajuste do turbo, que era eletrônico. Cada clicada que a gente dava, aumentava a pressão de turbo um pouquinho, até aquela válvula que, se você passar da pressão, ela abre e você perde um tempão até ela reciclar de novo, ela voltar a fechar de novo. E eu descobri que eu clicando para tentar achar o limite da válvula, eu consegui ultrapassar um pouquinho da potência e me dar uma estilingada no motor antes da válvula abrir. Aí o que eu fazia? Cada meia volta, eu abria a válvula de novo, de propósito. E os engenheiros não estavam entendendo. Falaram, o que esse cara está mexendo tanto na válvula? Porque aquilo ali me dava estilingada e fez com que eu tivesse a velocidade dos Hondas. E foi uma coisa que eu aprendi durante a corrida. Roberto, uma outra lembrança dos tempos da Indy, aí uma lembrança triste. Em 99 você foi chamado pela Forsythe para correr em Fontana, substituindo o Greg Moore, que havia sofrido um acidente ali de scooter. E o Greg Moore, enfim, decidiu participar da prova, bateu o pé, falou que ia correr, que estava bem, e aí aconteceu a tragédia da morte do Greg Moore. Como foi aquele final de semana? E o que você estava lá ainda no circuito no momento do acidente? Que lembranças você traz daquilo e do seu sentimento naquele momento, naquele final de semana, Roberto? Olha, eu sou tão profissional nessa área, que eu vou atrás das coisas profissionalmente, que eu sabia que seria uma coisa difícil para eu fazer, porque eu não conhecia aquele carro, eu não conhecia aquele circuito que precisa ter treino lá, não dá para você na última hora você montar no carro. E eu lembro que à noite o Forsythe me telefonou, tarde da noite, falou, Roberto, você quer montar no carro amanhã? Eu estou precisando de você. Eu falei, Gerald, eu não estou preparado, eu não tenho macacão, eu não tenho capacete. Ele falou, a gente arruma tudo isso para você se você topar. Eu falei, olha, eu vivi até hoje dessas oportunidades, eu não vou deixar passar. E de manhã cedo eu estava lá, nós fizemos bancos e o banco já ia andar no carro. E o Greg Moore, ele estava com a mão toda dolorida. Ele tinha, parece que, algum osso quebrado na mão. E o médico da CAT, ele tenta ajudar os pilotos o máximo possível e anestesiou a mão dele. Cara, é a única coisa que quando você me pergunta uma coisa dessa, que eu acho que eu sinto uma coisa assim, um gosto ruim na boca, sabe? Porque se eu tivesse entrado naquela oportunidade, eu tenho certeza que o Greg ainda estaria vivo e eu não teria abusado que nem ele abusou, porque ele estava precisando mostrar resultado na última corrida na equipe que ele ia fazer, e eu não. Eu podia simplesmente fazer um trabalho de chegar o carro até o final. Então, a única coisa que me dá um gosto ruim na boca quando você fala desse momento é isso. Puxando daquela época ainda, Roberto, nesse momento você já estava acertado com a Patrick para 2000. A Patrick era uma equipe que, enfim, tinha patrocínio. Aliás, o Pat Patrick, lendário chefe de equipe com quem você trabalhou nessa época, nos deixou no começo desse ano. E eu lembro que a Patrick, em 99, tinha feito a não muito feliz escolha de colocar o P.J. Jones no carro, na vaga que tinha sido do Scott Pruitt. Depois o Ian Magnussen sentou no carro e, por fim, pegaram o Roberto Moreno para salvar a lavoura em 2000. E salvou mesmo, botou o carro em terceiro no campeonato. Como é que foi aquele momento? Cara, aquilo foi muito importante, porque o Magnussen,
ele não tinha trazido muito resultado na equipe. E a equipe tinha assinado com a Vision um contrato de 3 anos. E eles precisavam de resultado. E com a minha primeira vitória em Cleveland, no ano 2000, a Patrick assinou uma extensão do contrato com a Vision. Então, foi muito importante aquele momento de sucesso daquele ano. E se você olhar bem, eu tive a oportunidade de brigar pelo campeonato naquele ano. Embora eu terminei em terceiro, se você voltar para trás um pouquinho e, e ver o que aconteceu na Austrália, eu provavelmente joguei o campeonato fora na Austrália, sabe? Eu, na ambição de voar naqueles aviões acrobáticos chamava Roulette, que tem na Austrália, que quando você chega na Austrália, cada piloto vai fazer um evento. Então tem um evento com os golfinhos, tem um evento das montanhas, tem um evento lá no Cerrado da Austrália e tem um evento dos acrobáticos do Roulette. E, cara, aquele piloto, para mostrar ser bom para mim, ele me deixou tonto durante 4 dias, cara. Eu não conseguia andar reto durante 4 dias. E eu só fiquei bom no domingo. Se você olhar, eu larguei lá de trás e consegui vir até o segundo lugar quando eu tentei fazer uma relargada e passar o meu companheiro de equipe. O carro bateu na reta, no fundo, e mirou para o muro no meio de uma reta. Então, eu acho que aquela vontade que eu tinha de guiar um avião, ou de ter aquelas sensações daquele avião, eu acabei jogando um campeonato fora que fica aí de lição para muitos jovens que não se concentram 100% naquilo que estão fazendo. E demais, que história, Roberto. A gente falando sobre jovens, você hoje com esse trabalho com pilotos jovens, e você citou aqui a última dobradinha do Brasil na Fórmula 1, já faz 31 anos, você e o Piquet em Suzuka, né, com a Guri Suzuki completando o pódio. Roberto, o que acontece hoje com o automobilismo brasileiro? Por que a última dobradinha brasileira já tem 31 anos? Por que hoje a gente não tem piloto brasileiro na Fórmula 1? Por que hoje a gente não tem um piloto brasileiro em tempo integral na Fórmula Indy? O que está acontecendo, Roberto, nessa formação? Olha, eu vou dar a minha opinião, tá? Eu posso até machucar algumas pessoas dando essa opinião, mas é o que eu penso, não quer dizer que é o certo, tá? O kart no Brasil, antigamente, eu vou te lembrar de um fato aqui que vale a pena lembrar. Eu saía de Brasília para comprar peça de kart de ônibus, ia em São Paulo, na porta do cartódromo, lá na Araçá, e comprava peça de kart e trazia de volta no ônibus. Eu já levei chassi de kart debaixo do ônibus junto com as malas. E eu cheguei lá, tinha um kart andando lá no cartódromo. E eu, curioso, fui lá ver. Tinha um menino, que devia ter a minha idade, com o motorista dele numa caravana, se eu não me engano. Ele sozinho, o motorista, ele saía do box, ele ia pela contramão até o meio da reta, fazia a volta no meio da reta, no meio da pista, e começava uma sequência de 4 voltas. E ele parava, saía do kart, trocava o carburador, o motorista ajudava ele a empurrar o kart, e ele fazia essa mesma sequência durante 4 vezes. Era o da Silva, que ele guiava, ele ia lá no cartódromo fazer isso sozinho. Então, naquela época, o kartismo era o piloto. Não interessa o kart, não interessa o motor, você conseguia fazer um pacote que dava para ganhar. O kart começou a crescer, especialmente em São Paulo, e começaram os mecânicos que eram mecânicos dos grandes pilotos antigos passaram a ser as grandes as peças importantes do kartismo brasileiro. Com isso, o que aconteceu?
quem tinha dinheiro ia nos melhores mecânicos, nas melhores equipes, e eram esses os que venciam. E não o piloto com talento 100%. Então, o kart passou por isso no Brasil. Hoje está mudando outra vez. Hoje você está conseguindo ver, não aquele que tem um equipamento melhor, mas aquele piloto que é o melhor se sobressaindo. Então, a nova geração que está indo na Europa agora, tem uns 2 ou 3 pilotos lá, que eu acredito que vão ser o próximo sucesso da Fórmula 1 brasileira. E quem são, Roberto? O Drogovic é um deles, é o que eu mais gosto. Tem uns outros que ainda estão ralando para chegar na posição dele, mas o próximo piloto que eu vejo com chance de se dar bem na Fórmula 1 é o Drogovic. Eu acompanho ele desde o começo dele lá na Europa. Roberto, o papo está ótimo, você tem histórias sensacionais, a gente agradece muito pela sua companhia, mas estamos estourando o nosso tempo. Para fechar, sobre essa questão aí de sucessão de pilotos brasileiros, a questão de você precisar buscar patrocínio para bancar a sua carreira, que foi muito presente na sua trajetória, você vê isso que pode ser um fator a atrair pilotos brasileiros, a proporcionar oportunidades na Fórmula Indy, de forma talvez bem mais incisiva hoje do que na Fórmula 1, no automobilismo europeu como um todo? Olha, hoje é mais fácil você ter resultado na Fórmula Indy, custa muito menos um piloto que está começando fazer a trajetória da Fórmula Indy e ter resultado do que na Fórmula 1 na Europa. E eu quero agradecer o Emerson, porque foi ele que abriu as portas, o caminho dos brasileiros na Europa, e ele abriu a porta do caminho dos brasileiros na Fórmula Indy nos Estados Unidos. Então, o grande feito foi feito pelo Emerson, tanto de ser o primeiro campeão mundial de Fórmula 1, como abrir essas duas portas que até hoje os pilotos usam para seguir carreira. Beleza. Roberto Pupo Moreno, muito obrigado pela sua participação. Prazer enorme falar com você, ver você na atividade no automobilismo, como sempre esteve, e estamos na guarda do seu livro agora. Já é um dos lançamentos mais esperados do ano para quem gosta de automobilismo. Só para vocês saberem um pouquinho, o meu livro vai ser feito em 2 etapas. Nós estamos há 10 anos fazendo um livro, estamos no ano de 1990. Então eu falei para o Márcio, nós vamos parar isso aqui nesse estágio e vamos fazer uma segunda edição depois. Então esse livro vai ser nos próximos 3 meses. Eu já achei um editor e nós vamos fazer isso acontecer. Como é que chama editor? Não sei se chama editor, o pessoal que vai produzir o livro, a editora, né? E nos próximos 3 meses esse livro vai sair. E tem muita história bacana, desde a época quando eu andava de Velosolex com 9 anos de idade no Rio de Janeiro, passando por Brasília, que é onde eu criei a minha base, e contando todas as histórias, não de resultados, mas das dificuldades e superações para chegar até onde eu cheguei. Que bonito, que legal, Roberto. A gente está muito feliz, a gente está muito emocionado também de ter você aqui. Conte com a gente para divulgar o seu livro, para divulgar essas histórias. Você é uma figura fundamental do automobilismo brasileiro e é muito bom ter você aqui com a gente, Roberto. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. O livro chama Dando a Volta por Cima, feito pelo Márcio Madeira. E quantas voltas por cima, né, Roberto? Especialidade do Roberto, né? É isso. Obrigado, Roberto. Até a próxima. A gente te espera aqui quando for para lançar o livro, então, tá bom? Combinado, gente. Muito obrigado pelo apoio. Valeu, grande Roberto Pupo Moreno, grande abraço para você, muito obrigado ao Moreno
pela participação sensacional. A participação do Moreno, o trabalho do Moreno, a carreira do Moreno é impressionante. O quanto ele é querido, sempre foi querido pelo público, justamente por ser esse cara carismático, trabalhador e que conseguia transmitir isso para as pessoas ao longo da sua carreira. O que ele passou aqui, que ele falou pra gente, Jefferson, é realmente a história dele. Ele é um cara que queria trabalhar com automobilismo, queria ser piloto, ou queria ser mecânico, ou queria estar perto de um carro de corrida de qualquer maneira. E foi para a Europa com a cara e com a coragem se virar. É claro que eram outros tempos, hoje isso é mais complicado, infelizmente, né? Porque quantos e quantos talentos não ficam pelo caminho, e que bom que ele conseguiu, na base do talento, sempre abrir as portas que ele abriu, seja na Fórmula 1, seja na Fórmula Indy, com um talento reconhecido, né? Então, muitas vezes os chefes de equipe reconheciam que estavam dando uma chance para um piloto que estava levando patrocínio, que estava levando mais grana, mas que o cara do talento era o Moreno. E por isso que ele foi convidado para pilotar carro de McLaren, carro de Williams, por isso que ele desenvolveu o câmbio semiautomático da Ferrari em 1988, e por isso que ele teve tantas chances na Fórmula Indy e fez uma carreira forte na Fórmula Indy, né? De novo, 125 corridas entre Champ Car e IRL. Então é uma das grandes figuras da história do automobilismo brasileiro. Foi uma honra hoje aqui receber o Moreno. Foi uma das grandes edições do Bandeira Verde. Com 2 vitórias, 12 pódios, 2 pole positions, a carreira do grande Roberto Pupo Moreno na Fórmula Indy. Nós estamos em contagem regressiva, dia 8 de agosto, a volta da Indy no Grande Prêmio de Nashville. Enquanto isso, para ter uma notícia das pistas, você falou tanto do Michael Andretti na transmissão da Fórmula E no último sábado na TV Cultura. Eu percebi que você estava empolgada. O monitor mostrava ele e você falava, olha o Michael Andretti aí. A equipe Andretti vence no sábado na Fórmula E e no sábado à noite no SRX, o Marco Andretti larga na pole position e vence a corrida principal, a primeira vitória dele em 10 anos e 15 dias, desde Iowa 2011. Não, você já falou tudo. Ela demorou 10 anos para ganhar uma corrida. Então pronto. Você mesmo levantou e cortou. Né? É isso. Mas foi legal ver o Michael Andretti lá no domingo recebendo o troféu pela equipe, pela BMW Andretti, com o hino americano, em Nova York. Foi bacana. Piadas à parte, é uma equipe, é um sobrenome dos mais respeitados. E o Mário Andretti estava em Goodwood com o Emerson, citado aqui pelo Moreno, com Jack Stewart participando daquele grande festival de velocidade anual lá em Goodwood. Então, a família Andretti, nas férias da Fórmula Indy, foi notícia aí no último final de semana. Sem sombra de dúvida. 8 de agosto, portanto, a próxima prova da Indy com Hélio Castro Neves na pista, no novo circuito de rua de Nashville. Obrigado, Fábio. Até a próxima. Valeu, Jefferson. Até. Grande abraço, fique ligado aqui no youtube.com/Fórmula Indy com as próximas edições do Bandeira Verde, também nas nossas redes sociais. Nessas férias da Indy tem muito conteúdo, muita coisa bacana rolando para você. Muito obrigado e até a próxima.